Para que ficar gastando a mais nas suas compras online? Utiliza o Bitec Pague Menos, que é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos legais, tá bom? O link tá aqui na descrição. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Você já sabe, se não tá inscrito, se inscreve aí, ativa aqui o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui, beleza? Bora falar hoje sobre o Xiaomi Mi A3 que acabou de ser lançado e já está à venda. Eu já pedi o meu, então assim que eu receber, vou fazer o unboxing e vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem comprar da Amazon, onde você já encontra ele no Brasil e sem taxação. Como ele acabou de ser lançado, as lojas estão recebendo, então pode ser que demore um pouquinho mais aí para você receber, tá? Mas pelo que eu vi, os estoques já estão começando a ser abastecidos. O Mi A3 chegou com várias polêmicas em relação à tela, ao processador, e a gente vai explicar melhor o que está rolando para vocês entenderem. Vamos começar falando um pouquinho das especificações gerais. O Mi A3 ele tem uma tela de 6.8 polegadas, só que é o seguinte, ela é HD Plus, tá? Ela não é Full HD. Então essa é a primeira polêmica. O que acontece? A gente teve uma troca da geração anterior, que era o Mi A2, pela tela AMOLED. Então agora a gente tem uma tela com contraste melhor, digamos assim, mas não necessariamente que seja melhor que uma tela IPS. E por que a Xiaomi optou por uma tela HD Plus e não Full HD? Primeiro que uma tela Full HD seria mais caro, tiraria um pouco a competitividade do aparelho, e agora ele permite o desbloqueio de tela pela tela, então você não tem mais nada aqui atrás, você vai fazer o seu desbloqueio digital diretamente na tela, que o AMOLED permite isso, mas eles tiraram um pouco de resolução. Quando o iPhone XR saiu com a tela HD, eu bati bem forte nessa questão, porque a Apple fabrica produtos muito caros, e é estranho você ver um produto como o iPhone XR, que custa um preço bem elevado, com uma tela HD. No uso do dia a dia, eu tenho usado aí o iPhone XR para fazer meus stories, para usar também como celular no dia a dia, e não sinto muita diferença. É claro que uma tela Full HD seria melhor. Agora, já quando a gente olha para o Mi A3, é um downgrade? Sim, é um downgrade, mas eles preferiram fazer esse trade-off para poder dar o desbloqueio pela digital na tela. Eu entendo, preferiria uma tela Full HD, é óbvio, e vou ter que utilizar para saber se vai ter essa grande diferença no dia a dia. Mas a gente tem que entender que a gente está falando de um aparelho bem mais barato do que um aparelho da Apple. Então a gente tem esses trade-offs onde a empresa tenta entregar uma tela um pouco melhor em termos de contraste, preto e tudo mais, e com o desbloqueio direto na tela, sacrificando um pouco de resolução. Agora a gente só vai saber isso realmente se tá pegando ou não no uso aí do dia a dia. E aproveitando que a gente tá falando da tela, nós temos um Note em gota, é uma câmera frontal de 32 megapixels, é uma resolução bem alta. Isso não significa boa qualidade, exatamente, a gente vai ter que testar para ver também, mas a gente sabe que a linha Mi A2 ela tinha boas câmeras e é esperado que isso siga para a linha do Mi A3. O custo-benefício costuma ser muito bom. Seguindo para o processador do Mi A3, a gente agora encontra o Snapdragon 665, quando no Mi A2 nós tínhamos o 660. E aí qual que é a treta aí que tá rolando? O 665, que é o mais novo do Mi A3, ele tem um clock abaixo do 660, que era o antigo do Mi A2, mas tem um porém. A GPU dele, a Adreno, que é a placa gráfica, é mais potente do que a do Snapdragon 660, que é o que vinha no Mi A2. Então a gente tem uma Adreno 512 no 660, que é o antigo, versus uma Adreno 610 no Snapdragon 665, que é o do Mi A3. Então a gente tem uma placa gráfica mais potente, mas um clock de CPU no Mi A3 um pouco mais lento. Isso vai dar uma diferença no uso? Provavelmente não, você nem vai sentir. E tem um outro benefício do 665. Ele é um processador de 11 nanômetros, então ele é menor do que o 660, que tinha 14 nanômetros. O que isso dá? Uma economia de bateria muito melhor no uso do dia a dia. E tem outro porém, ele agora está com uma bateria de 4.050 mAh. Então quando a gente coloca uma bateria de 4.050 mAh numa tela HD Plus, que já é bem mais econômica que uma Full HD, e com um novo processador que tem 11 nanômetros e é mais focado em economia de energia, a gente deve ter aí um monstro em termos de duração de bateria. É claro que eu estou falando de specs, né, de relacionamento entre as coisas que a Xiaomi fez, a gente vai ter que testar, mas é esperado que que esse celular tenha uma ótima duração de bateria, considerando que no Mi A2 a gente sabe que a bateria era meio pequenininha, eu critiquei isso bastante até no Mi A2, e a duração não era lá tão boa. Então eu acho sim que foi um trade-off bem inteligente, né? Você colocar um processador novo, mais econômico, e que vai entregar uma GPU, uma placa gráfica que vai atender os jogos no dia a dia sem grandes problemas. Então para uso ali no dia a dia, jogos, aplicativos, deve rodar tudo de boa, porque o 665 é sim um processador que consegue esticar bem. E tem outro porém, a gente tem o Android One rodando no Mi A3, que é a característica
característica aí desde a linha Mi A1. A gente tem um Android, entre aspas, puro, então é um Android que proporciona uma experiência Google mais próxima aos celulares da Google, né, o que a gente tem lá, o Google Pixel. Então o celular não vem com muito bloatware, você não tem muita modificação de sistema, isso tende a deixar o celular mais rápido, em termos. Isso vai, obviamente que a gente teve problemas com o Google Pixel, por exemplo, 3, que estava lento, então não necessariamente que a própria Google às vezes não faça burrada no seu sistema, mas a tendência é que você tenha um sistema mais clean, sem exageros, e esse é o principal destaque do Mi A3, da linha Mi A1, Mi A2, Mi A3, você não pega a MIUI. Tem gente que não gosta e aí você consegue um aparelho da Xiaomi sem o sistema da Xiaomi. Em termos de memória RAM, o que temos confirmado até agora, que já está vendendo a versão de 4 GB de RAM, não vi 6 GB de RAM até o momento, acho que não vai ter, e 64 ou 128 GB de armazenamento, tá? É um bom armazenamento, eu acho que 64 GB hoje em dia já é o 32 GB de antigamente, então para mim o ideal é pegar um 128 para você não ter dor de cabeça aí se você é um cara mais hardcore, que tira muita foto, grava muito vídeo e assim por diante. Em termos de design, o Mi A3 agora está com um corpo mais compacto, mas a tela maior do que a geração anterior, que tinha 5.99 polegadas e era uma tela IPS, né? Então você vai ter um uso, digamos assim, um pouco mais ágil no dia a dia. Eu gosto desse tipo de aparelho. Usando o iPhone XR, eu acostumei um pouco com telas menores, e quando eu pego um celular um pouco maior, como o Galaxy S10 Plus que tá aqui, é bom por causa que você tem uma tela melhor para mídia, mas a pegada é um pouco mais complicada, você não alcança todos os pontos da tela. Então eu acho legal a Xiaomi ter optado por esse form factor menorzinho. Eu acho que para quem tem a mão pequena é bom, que não dá tanta dificuldade, para quem tem a mão grande fica mais fácil ainda para chegar a todos os pontos da tela. Vamos ter que usar para testar também, mas ele tá bonito. Agora a gente tem aquela câmera traseira em pé ali, são 3 lentes, eu já vou falar para vocês, 3 sensores, mas eu achei que ele tá bonito. Tem uma escrita da Xiaomi ali diferente também, o aparelho tá bem acertadinho em termos de design. As cores que nós teremos são cinza, branco e azul, tá legal? Então tem desde o mais discreto ao mais clássico e o cheguei, que é o azul para quem quer uma coisa aí mais chamativa. E um detalhe bem interessante, que é simples, mas a gente gosta de ver nos aparelhos hoje em dia, é que o Mi A3 tem a entrada de 3.5 milímetros, ou seja, a sua entrada padrão para fone de ouvido. Não vai precisar usar adaptador, graças a Deus. Agora eu sei que vocês estão curiosos em relação à câmera do Mi A3. A frontal é uma câmera de 32 megapixels com abertura f2.0, como eu já falei para vocês, e na câmera traseira nós temos um sensor de 48 megapixels com abertura f1.7, é uma abertura bem clara, então deve ajudar no low light, e a tecnologia de quad pixel, de você intercalar os pixels para conseguir uma imagem melhor em modo noturno e tudo mais, deve ajudar também. Temos que fazer testes, ainda não tem como saber, mas é mais ou menos esperado que a gente vê no Redmi Note 7, que veio com uma tecnologia aí para o modo low light, que não é uma maravilha, mas costuma funcionar muito bem. Eu espero uma câmera melhor do que o Redmi Note 7, porque o Mi A3 está posicionado ali um pouco acima. A segunda câmera é uma câmera de 8 megapixels, uma grande angular. Então é aquela famosa câmera que pega um ângulo bem mais aberto para você tirar foto de arquitetura, paisagem, que eu acho ótimo a gente ter isso num aparelho na categoria do Mi A3, porque dá uma flexibilidade para fotos muito maior. Eu uso demais câmera wide angle, principalmente quando eu viajo, para tirar foto de arquitetura, de paisagem, é muito legal. E para pessoas também, quando você está num lugar muito apertado. E teremos a terceira câmera de 2 megapixels, que não vai ser utilizável. Ela é uma câmera para fazer a profundidade de campo, então para dar aquele efeito do fundinho embaçado quando você tirar uma foto no modo retrato e assim por diante. Então é um auxílio de uma câmera física, não vai ser só simulação de software, né? Tem também, mas ele utiliza essa câmera de 2 megapixels para ajudar. Eu tô bem satisfeito com esse setup de câmera, eu acho que é o que precisa ter hoje em dia. Uma telefoto seria legal? Seria, mas ficaria muita câmera num aparelho dessa categoria, e a gente, na minha opinião, eu utilizo muito mais uma wide angle do que uma câmera telefoto hoje em dia. Em termos de preço, agora no lançamento, a versão de 64 GB está saindo 249 euros, que dá em torno de R$1.050, sem taxa, sem nada, né, o preço lá fora, e a versão de 128 GB, 279 euros, em torno de R$1.175. Tá bem barato. Aqui no Brasil você encontra vendendo na Amazon, vou deixar os links aqui embaixo para você, na faixa ali de 1.600, 1.500. Esse preço deve baixar com o tempo, é normal vir um pouco mais caro no lançamento, mas eu acho que esse preço deve sim se adequar, como a gente vê, por exemplo, hoje, o Mi A2 a 900, R$1.100 estourando, nem isso, tá? Como é um celular lançamento,
mais novo, é normal o preço ser um pouco mais caro, tá bom? Mas eu acho que a Xiaomi acertou nas escolhas. Eu gostaria de ver, sim, uma tela Full HD no aparelho, eu acho que seria legal, mas teria que ser uma tela IPS, e aí você perde o desbloqueio da digital na tela. Bloqueio de digital na tela, pra mim, galera, é uma coisa legal que facilita, mas não é uma coisa que precisa ter. Às vezes eu preferiria uma tela Full HD com uma fidelidade de cor um pouco maior, que as telas IPS costumam ter uma fidelidade de cor um pouco maior, é mais fácil, você consegue tela mais barata, com especificação melhor, do que uma AMOLED, que é muito cara de forma geral, mas você tem esse trade-off. Então, foi uma escolha da empresa, eu não acho que foi ruim, a gente vai ter que ver no uso do dia a dia se fez sentido. Eu quero saber se você achou que essas trocas que a Xiaomi fez da geração do 62 pro 63 fez sentido, tá bom? Eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês do 63, caso você tenha interesse para já comprar aqui no Brasil. Vou deixar do importado também, caso você tenha interesse, mas tem que lembrar das taxas, do tempo que demora para chegar e tudo mais, o padrão de sempre aí. E deixe seus comentários o que você mais gostou no aparelho, tá bom? Eu sou o Becker, em breve vai ter um unboxing, fiquem ligados e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau, galera!